Muito bem, então vamos abrir as Bíblias em 1 aos Coríntios 12. Hoje vamos para a terceira e última parte do estudo sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, concluímos hoje. Nós tivemos aqui uma minissérie, se assim se pode chamar, sobre o Espírito Santo, na continuação do estudo do Evangelho de João, olhando lá para aquela última noite em que o Senhor, com os seus discípulos, falou muito sobre o Espírito Santo. E estivemos a considerar uma outra área da obra do Espírito Santo, muito importante, que é dos dons espirituais, dos dons do Espírito. E vamos ler lá 1 aos Coríntios 12, versículo 1, que diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, a Igreja, os crentes, não podem ignorar, não podem deixar de saber que Deus concede a cada crente um ou mais dons espirituais. Para quê? Como temos estado a ver, para a obra da Igreja no mundo. Os dons espirituais, o que são? São capacidades. A palavra grega é charismaton, dons, charismaton. São capacidades, é uma palavra que está no plural, como veem aí, os dons espirituais. São capacidades que o Espírito Santo dá aos crentes para estes poderem servir na Igreja de Jesus. Ou seja, tal como podemos dizer alguém que vai trabalhar para uma empresa e precisa de saber o que é que vai fazer, as capacidades que essa pessoa tem, e uns desempenham um papel, outros desempenham outro. Vejam, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui a falar de dons espirituais que Deus concede aos crentes para que nada falte na obra e no ministério da Igreja de Jesus com a sua missão no mundo. Esses dons espirituais são dados pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é que os dá aos crentes em Jesus. Quando nós nos convertemos e cremos em Jesus, somos feitos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, transforma-nos, faz de nós novas criaturas e depois concede-nos dons. Vimos também que um dom espiritual não é um talento. Um dom espiritual é diferente. Não nascemos com dons espirituais. Eles só nos são dados pelo Espírito Santo quando somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus. E aqui no capítulo 12, que nós já lemos o primeiro versículo, vamos ler agora a partir do versículo 4. Vejam. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Estão a ver? O mesmo Espírito concede diversos dons. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas, reparem, a manifestação do Espírito é dada a cada um, portanto, nenhum crente é excluído, Deus não exclui ninguém, para o que for útil. Este é o propósito dos dons espirituais. E o versículo 11, vejam, que diz: um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, Deus deu-me a mim, deu a ti dons espirituais que Ele
como sendo Deus, sabe quais são os indicados, os melhores dons para ti. Ele reparte esses dons individualmente, vejam aqui, particularmente, a cada um como Ele quer, para nós servirmos na Igreja de Jesus. Portanto, temos esse dever e essa responsabilidade. Agora, vamos então para estudarmos e vermos os dons espirituais que nos faltam. Estamos lá no capítulo 12, então vamos para o versículo 28 e aqui lemos: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, já vimos. Em segundo lugar profetas, também já vimos. Em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar e agora socorros. Então este é o próximo dom espiritual. Socorros. Muito bem, é uma palavra que é conhecida a todos nós. Quando alguém grita por socorro é porque precisa de ajuda. E quem o vai ajudar é o socorrista. Portanto, este dom espiritual é um dos dons mais difundidos na Igreja. Também é conhecido como dons de ajudas. Ou seja, a palavra grega para socorros, que é antilempsis, quer dizer, significa auxiliar, ajudar em muitas e variadas maneiras. É um dom que é necessário e se encontra presente nos diáconos da Igreja. Aquele que tem o dom do socorro é aquele que é levado pelo Espírito Santo a ter um interesse especial pelos necessitados. Vejam que há dons que têm a ver com a parte do ensino na Igreja. Agora aqui estamos a ver dons que têm a ver com a ajuda, o socorro aos necessitados. É aquele dom que o crente vai descobrir meios de aliviar a necessidade das pessoas. De tal maneira que também, além de aliviar e ajudar nas suas necessidades, também os encoraja. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele esteve com os crentes, a despedir-se dos crentes em Éfeso, ou melhor, quando se despediu dos líderes de Éfeso, ele exortou-os a que auxiliassem os enfermos aplicando as palavras de Jesus. Ele disse assim: é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então este é um dom muito importante da Igreja. E de facto, o ministério, o ofício de diácono, que nós encontramos em Atos capítulo 6, surgiu precisamente para suprir esta necessidade que existia na Igreja em Jerusalém do auxílio às viúvas. Então, socorros é a caridade amorosa, é o dom de realizar serviço social. Este é o dom de ajudar os oprimidos por injustiça, de cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. E podemos pensar em várias formas de exercer este dom. Pode ser preparar uma refeição para alguém que está doente e não pode. Pode ser até escrever uma carta a quem não consegue escrever. Pode ser socorrer os que nada têm. Portanto, este dom é um dom do Espírito, socorros. A seguir, temos lá, Atos 12, 28, a seguir a socorros, temos governos. Temos também em Romanos capítulo 12, versículo 8,
temos também referência a este dom. E eu recordo aqui que a lista dos dons espirituais encontra-se na carta aos Efésios, na primeira carta aos Coríntios, em Romanos e também em 1 Pedro 4. Aí temos a lista de todos os dons. Então este de governos temos lá em Romanos 12, versículo 8, assim. Ou o que exorta, use esse dom a exortar, já vimos. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, estão a ver, com cuidado. Presidir, ou aqui como temos em 1 Coríntios 12, governos. Então que dom espiritual é este? É a palavra grega kubernesis. Kubernesis significa alguém que está em pé na frente. É o dom da liderança. Deus manda que a igreja tenha organização, tenha liderança, e este dom é um dom do Espírito que levanta aqueles que vão governar, vão presidir a igreja de Jesus. O crente com este dom recebe da igreja, pelo Espírito Santo, recebe da igreja a autoridade para a dirigir, para a guiar. São os presbíteros, ou os anciãos, ou pastores. Nós lemos, por exemplo, em Atos 14, 23, que descreve as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, como eles estabeleceram várias igrejas, e vemos que, havendo-lhes eleito anciãos em cada igreja, ou seja, eles pregavam o Evangelho, havia almas que se convertiam, congregavam-se e reuniam-se, formaram uma igreja, e depois Paulo e Barnabé promoviam a eleição de anciãos, ou aqueles que têm o dom do governo ou de presidir. E Romanos 12, 8 vai até mais longe, porque diz como é que esse dom deve ser exercido. O que é que diz? Diz, Romanos 12, 8, o que preside com cuidado. Portanto, não é ser um ditador, mas com cuidado, com zelo, com diligência, que é um propósito intenso. A seguir, agora Romanos capítulo 12, versículo 7. Portanto, já terminámos os dons na primeira carta aos Coríntios 12, agora vamos para Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. Então, ministério, no grego é a palavra diaconia. Diaconia. Temos também este dom em 1 Pedro. 1 Pedro 4, 11. Diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Então temos aqui nestes trechos bíblicos a mesma palavra grega, que é diaconia, ministério. É um dom que se encontra também muito difundido entre os crentes e tem a ver com o exercício também do serviço na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não se refere aqui a áreas de ensino, este dom, mas
de serviço, diaconia, de ação, de atividades de grande generosidade, em que os necessitados são auxiliados, são providos e são socorridos. É o dom do cuidado humanitário dos irmãos da fé que têm este dom e dos quais Deus muito se agrada por exercerem este dom tão necessário na Igreja. E vejam que aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que diz que o deve fazer este administrar, aqui está traduzido assim, mas a palavra grega é diaconia também. Diz que é segundo o poder que Deus dá, segundo a força que Deus dá. Portanto, Deus dá a força necessária para exercer este dom que é o de ministério. Agora vamos para Romanos outra vez, capítulo 12, versículo 8. E aqui vemos o que exorta-os esse dom em exortar. Então este é outro dom, o dom da exortação. O que é que isto quer dizer? É uma outra forma de levar a palavra de Deus, ou de ensinar a palavra de Deus, que visa o quê? É alguém que usa a palavra de Deus direto ao coração de cada um e que tem a capacidade de convencer os outros. Barnabé, em Atos 4,36, é chamado filho de exortação ou da consolação. A palavra grega para exortação, aqui, é paraklesis e significa encorajamento. Este é outro dom muito importante e necessário na Igreja, o dom de encorajar, usando a palavra de Deus de uma forma que ela vai direto ao coração, vendo a necessidade da pessoa e o estimula, o encoraja, lhe dá ânimo e força. É a capacidade especial para consolar, para encorajar os outros a prosseguirem a sua caminhada na fé. Muitas vezes despertando um novo interesse espiritual. E então há a exortação, o encorajamento, fortalecendo os corações, as almas, em questões às vezes até de dúvida. Quantas vezes a dúvida se instala nas nossas almas e os irmãos que têm este dom de exortar, de encorajar, vêm dissipar essas dúvidas. E vejam como é que diz aqui que deve ser feito em Romanos 12, 7. 8, desculpem. O que exorta, usa esse dom em exortar. E portanto, a palavra, o trecho no grego podia ser traduzido assim: o que exorta, faça-o com dedicação. É o sentido deste dom, o dom de exortação. Depois, também no versículo 8 de Romanos 12, temos mais outro dom. Qual é? O que exorta-os esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. Este é outro dom. Repartir, contribuir. Este é o dom da generosidade, de dar, de repartir, de contribuir, de partilhar com os outros aquilo que temos. É mesmo repartir por aqueles que precisam. É dar para a promoção da obra de Deus. É dar aquilo que temos, é dar daquilo que Deus nos dá, daquilo que nós recebemos. Este é um dom. Há crentes que abrem o seu coração e abrem a sua carteira e, podendo, e muitos que podem, contribuem com milhões de euros ou de dólares para missões, para suprir as necessidades da Igreja, às vezes em áreas difíceis. Contribuem muito para o evangelismo mundial.
contribuem para a tradução da palavra de Deus, que é uma obra que leva anos e anos, e é preciso muito esforço para isso. Então, repartir para as mais diversas obras que Deus tem, quer seja longe, quer seja perto. Muitas vezes não temos muito para dar, mas podemos também contribuir, repartir com pouco, como aquela viúva que o Senhor Jesus viu, que deu 2 moedas, tudo aquilo que ela tinha. Então veja o que é que diz aqui o trecho: o que reparte, faça-o como? Com liberalidade, ou seja, com bondade, com generosidade. Não é exercer este dom para a ostentação. Aqueles que podem e dão muitíssimo e contribuem muito, não é para que o façam com ostentação, mas com humildade, com simplicidade. Deus vê todas as coisas, mesmo aquilo que nós fazemos em segredo. E falta-nos o último dom, que está aqui também no capítulo 12 de Romanos, versículo 8, e da lista é o 19º dom espiritual que temos na palavra de Deus. É exercer atos de misericórdia. Está mesmo no final do versículo 8. O que exercita misericórdia com alegria. Vejam como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso, que concede todos os dons, tudo aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades humanas, físicas, espirituais, da nossa alma, do nosso espírito. E aqui, atos de misericórdia. Então, o que é misericórdia? Misericórdia é o auxílio, mas reparem, um auxílio que nós não merecemos. Às vezes há coisas que nós merecemos, que nos sejam concedidas, mas a misericórdia vai auxiliar mesmo quem não merece. É a ajuda dada àqueles até que provocam repulsa, ajudar aqueles que não são atraentes, aqueles até que são desagradáveis, aqueles às vezes que estão abandonados. Então, atos de misericórdia é realmente esse dom que se dirige a essas pessoas. É um dom que se dirige aos indignos, sejam quais forem as suas condições. Não é um dom para exercer naqueles que merecem, em particular. É compaixão, é simpatia, é entrega de dádivas, às vezes materiais, é visitar os necessitados, consolando. Atos de misericórdia. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura, imaculada, para com o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Até é o dom de exercer atos de misericórdia. E como é que se deve exercer este dom? Veja, não é fácil, as áreas em que ele vai trabalhar, mas como é que diz aí? O que exercita a misericórdia com alegria. Com alegria. É mesmo um dom do Espírito Santo de Deus. A misericórdia realmente só faz sentido se for com alegria. E exercer atos de misericórdia com tristeza é com alegria. Porque se for com alegria, se for com simpatia, essa alegria vai também animar os outros, vai consolar, vai contagiar, vai fortalecer. É como um raio de sol que às vezes entra na escuridão da vida. Muito bem, então em conclusão, cada um de nós, crentes em Jesus, tem pelo menos um destes 19 dons espirituais. E nós devemos pensar, qual é o meu dom? Ou quais são os meus dons espirituais? Que dons espirituais é que o Espírito Santo me deu, distribuiu para mim, para ti? Porquê? Porque a Igreja precisa desses dons. Os dons fazem-nos crescer.
Os dons fazem crescer os outros. Deus pedirá contas sobre o exercício dos nossos dons espirituais. E Jesus deu-nos várias parábolas sobre isso. Qual é o objetivo dos dons? E eu vou ler aqui em Efésios 4, versículo 7, que nos mostra o objetivo dos dons. Diz assim, Efésios 4, 7. Mas a graça, e esta palavra quer dizer o dom, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Vão ver? Deus, na sua medida, dá-nos os dons. Agora, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, está a falar dos vários dons, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Porquê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então os dons são para serem exercidos para que a igreja cresça. E 1 aos Coríntios 12, versículo 7, que lemos há pouco, também diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esta é a razão por que tu e eu temos dons. E depois, 1 Pedro 4, 10 e 11, que diz, cada um administra aos outros o dom, como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. E diz, se alguém tem o dom de falar, aqui refere-se ao ensino, fale segundo as palavras de Deus, use as Escrituras. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Vejam, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Portanto, os dons são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Os dons são para servir os outros, para nos servirmos uns aos outros. É de acordo com aquilo que Deus nos concedeu. É uma dádiva de Deus, é uma bênção que o Senhor nos concede para nós sermos bênção também para os outros. E, por último, recordar uma vez mais que os dons não são para a nossa ostentação, vaidade e glória. Diz aqui, é para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Então, os dons espirituais, que nós os possamos exercer para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja. Amém, irmão.